Olá pessoal do sétimo ano da Escola Interativa, sétimo ano A e B, bem-vindos a mais uma aula de ensino religioso. Estamos aqui para dar sequência ao nosso conteúdo. É claro, nós ficamos 2 semanas praticamente sem nos encontrarmos, não é? No dia 5 nós tivemos o nosso exercício avaliativo, que por sinal já corrigi, tá? E na semana passada nós tivemos o recesso do feriado do dia 11, feriado de Corpus Christi. Então, estamos hoje retornando às nossas aulas de ensino religioso e já vamos dar sequência ao nosso conteúdo. Eu quero primeiro dar alguns recados bem importantes para vocês, dar alguns avisos assim, sobre a dinâmica própria do andamento da nossa aula nesse bimestre, ok? Como que nossa aula vai prosseguir na questão de trabalhos, provas, datas nesse bimestre, ok? Então vamos lá. Nós temos 100 pontos, tá? Para serem trabalhados ao longo do bimestre. 15 pontos já foram. Na semana retrasada, vocês fizeram o exercício avaliativo número 1, que foram 3 questões que eu cobrei de vocês lá na atividade no Classroom. Aquela atividade, então valeu 15 pontos. Eu já corrigi. A maioria de vocês, deixa eu ver se eu tenho as notas aqui do sétimo ano, não vou dizer, claro, né, vou depois postá-las, mas a maioria do sétimo ano foi muito bem. Nós tivemos, deixa eu ver aqui, do sétimo ano A, tivemos 4 alunos que tiraram nota máxima, 15. Do sétimo B, tivemos uma aluna que tirou nota máxima 15. Tivemos notas boas, né? 14, 13, 12, 11, 10, mas foram notas boas em sua maioria. Então, basicamente, o que acontece? Esses primeiros 15 pontos foram desse exercício avaliativo, correto? Então, nós temos ainda 85 pontos para trabalharmos nesse bimestre. Semana que vem, dia 26 de junho, nós vamos ter aula normal. Vou postar a aula para vocês no YouTube, vocês vão assistir a aula. Talvez um pouco reduzido o vídeo, tá? E depois vocês vão fazer um outro exercício avaliativo, mais 15 pontos. Aí no dia 10 de julho, a aula normal, talvez um pouco menos, e aí outro exercício avaliativo. Claro, eu vou deixar o exercício aberto a semana toda para vocês fazerem, tá? A semana toda, então prestem bem atenção nos prazos. Então, no dia 10 de julho, o terceiro e último exercício avaliativo, também valendo 15 pontos, e aí fechamos 45 pontos de exercícios de tarefas. Como eu expliquei para vocês, como nós não temos material didático de ensino religioso, então conversei com a Eliane, com a nossa coordenadora, e nós decidimos que poderia ser feito dessa maneira, né, com vocês, esses exercícios avaliativos a cada 2 semanas ali, para termos uma nota, uma média. E aí nós teremos uma única prova nesse bimestre. Nossa avaliação bimestral será no dia 17 de julho. Já anotem, dia 17 de julho, sexta-feira, avaliação bimestral de ensino religioso. Essa prova irá valer 30 pontos, tá? Dia 17 de julho, valerá 30 pontos essa prova. O conteúdo dessa prova ele será baseado um pouco em tudo aquilo que nós estamos vendo desses exercícios avaliativos. Não quer dizer que eu vou pegar questões iguais. Pode ser que eu compare algumas questões, tenha por base. Então, quem for bem nos exercícios avaliativos, vai bem na prova também. Tá? Pode estudar para a prova por meio dos exercícios avaliativos. E aí nós teremos um trabalho bimestral, valendo 25 pontos, que eu já vou explicar o que será esse trabalho de vocês, tá? Então, retomando. Exercícios avaliativos, 3. O dia 5 de junho, já fizeram. Semana que vem mais um, dia 26, e dia 10 de julho mais um. Fiquem tranquilos, são 3 questões em cada exercício, não se preocupem quanto a isso. Vocês têm a semana toda o exercício aberto no Classroom, né, depois que eu postar, para vocês fazerem. Aí, no dia 17 de julho, a nossa prova. E o trabalho, professor, mas como é que eu faço para te entregar o trabalho? Não, o trabalho será postado, será devolvido para mim lá no Classroom também, até o dia 17 de julho. Quem terminar o trabalho antes,
pode fazer, né, já e postar para mim lá no Classroom. O que eu vou fazer? Eu vou gerar um arquivo em Word, né, em Doc, vou gerar esse arquivo, e aí esse arquivo cada um vai receber uma cópia desse arquivo, tá? Aí você escreve o seu trabalho no arquivo que você receber. Coloca o seu nome lá certinho e daí você já escreve o trabalho ali no arquivo que você receber. O que será o trabalho de vocês? Já que nós trabalhamos sobre lideranças religiosas, então vocês do 7º ano, vocês vão fazer, o trabalho é elaborar, confeccionar uma linha do tempo de um líder ou de um líder, de uma líder religiosa, líder religioso, líder religiosa, que você quiser, tá? Professor, tem que ser da minha religião? Não, pode ser da religião que você quiser. Vamos dar um exemplo. Eu escolho fazer sobre o Chico Xavier, sobre o Papa Francisco, sobre algum pastor, algum rabino, algum sheik muçulmano. Você escolhe, tá? Mas peço que vocês foquem nas religiões que nós temos visto até agora, né? O cristianismo, o islamismo, o judaísmo, o budismo, religiões de matriz africana, são essas. Trabalhos inventados, né? Personagens que não tenham existido, óbvio, não serão considerados. Então vocês escolhem uma pessoa, homem, mulher, quem vocês quiserem, que tenha sido um líder religioso. É um critério fundamental para o trabalho. Tem que ter sido um líder religioso, ok? Professor, tem que ser alguém que já morreu? Não, pode ser alguém que esteja vivo ainda, tá? Pode ser alguém que já faleceu, como pode ser alguém que ainda está vivo no meio de nós, ok? E aí você vai escolher o líder religioso e vai traçar a sua linha do tempo. Então você pode fazer assim, vamos dar um exemplo. Você pega uma folha em branco, deixa eu ver aqui, cheio de coisa anotada. Você pega uma folha em branco, e aí você escolhe, eu vou falar sobre fulano. Aí você, lá no arquivo que eu mandar para vocês, você coloca lá assim, um pontinho assim, e coloca 1900 e tanto, nascimento. Ano de 1900 não sei o que, se formou no tal curso. 1900 não sei o que, se casou, ordenado padre, sei lá, né? E colocar os principais marcos da vida desse líder ou dessa líder religioso ou religiosa, ok? Procure inserir vários detalhes da vida dessa pessoa, tá? O máximo de detalhes possível vai te garantir mais nota, ok? E no final pode colocar uma imagem, uma foto desse líder religioso também. O trabalho é individual, tá? Individual. No máximo, vamos colocar assim, no máximo 2 páginas, né, 2 folhas lá no documento, e entregar ou postar para mim, lá no Classroom, até o dia 17 de julho. Tá? Até o dia da prova, você tem que postar. Depois não terá mais. Não esqueça de colocar o seu nome lá no trabalho, por favor. Ok? Então, retomando, escolher um líder religioso e traçar a sua linha do tempo, com os principais marcos da sua vida, desde o seu nascimento até a sua morte, ou desde o seu nascimento até os dias de hoje. E procurar inserir vários detalhes, vários elementos da vida dessa pessoa, ok? E daí podem postar até o dia 17 de julho. Eu ainda não elaborei o arquivo lá no Classroom. Acredito que hoje, ainda ou amanhã, eu consigo elaborar e deixo lá postadinho para vocês bem certo, ok? Se tiverem dúvidas, por favor, podem procurar no particular que eu respondo para vocês lá via WhatsApp. Beleza, galera? Então, o trabalho bimestral de ensino religioso do 7º ano, A e B, será esse, né? Tá certo? Traçar a linha do tempo de um líder religioso. Bom, nós vamos dar continuidade ao nosso assunto. Eu queria dizer que na semana que vem, a atividade, o exercício avaliativo da semana que vem, serão 3 questões. Basicamente são questões da aula de hoje e talvez da aula da semana que vem, tá? Nós vamos hoje falar de lideranças religiosas ainda, estamos falando, nós vamos encerrar este assunto, tá? Vamos falar sobre os líderes religiosos do islamismo e os líderes religiosos do budismo, tá? Do budismo. Vou começar pelo budismo. Vamos começar, eu tinha preparado aqui o primeiro islamismo, vamos começar ao contrário. Vamos começar com o budismo. O budismo, vocês sabem, ele é uma religião, ou algumas pessoas dizem que o budismo não é bem religião, é uma filosofia de vida, né?
Mas sendo uma coisa ou outra, o budismo ele tem certos líderes, tá? Mas que não tem a mesma, isso aqui que eu falo não é de forma alguma depreciativo, mas não tem talvez a mesma visibilidade que outros líderes religiosos têm. Aliás, o líder religioso budista mais famoso que nós conhecemos, foi, além do próprio Buda, foi o Dalai Lama. O Dalai Lama, líder religioso do budismo aí por anos e anos. Basicamente, no budismo, nós encontramos os monges e as monjas. Os monges e as monjas. Eles são os líderes, são os líderes espirituais dos budistas. No sentido de pessoas que são exemplos. Lembra quando eu disse para vocês que os líderes são pessoas que são exemplares? Como eu perguntei lá na atividade, que alguns acertaram, outros tiveram um pouco de dificuldade para entender isso daí. Os líderes, eles têm que ter, essencialmente, habilidades e sensibilidade. Né? Porque não adianta nada você ter habilidades, mas não ter sensibilidade para você usar essas habilidades com as pessoas que estão próximas a você. Você tem que ter esta sensibilidade e perceber as coisas das pessoas que estão justamente ao seu redor. Então, os monges e as monjas no budismo são líderes espirituais, são pessoas consideradas como exemplares, que dão testemunho de vida, de fé, de equilíbrio, de vivência, de harmonia na sua existência como um todo. Ok? Agora, tem alguns sinais, alguns símbolos dos líderes do budismo que são bem interessantes. Por exemplo, eles raspam o cabelo, os homens e as mulheres. Eles raspam o cabelo. Não sei se alguém já ouviu falar da famosa a monja Coen, monja Coen, né? Ela é aqui do Brasil. Ela mora no Brasil, embora, né, tenha nascido acho que em outro país, se não me engano. Ela é uma monja, né, acho que do Zen budismo, se eu não me engano, e ela tem a cabeça raspada, porque no budismo, quando um líder religioso raspa o cabelo, raspa a cabeça, é sinal de que está a serviço, está de prontidão. Né? E geralmente os líderes budistas, os monges budistas, usam uma roupa alaranjada, que é um sinal do desapego. Né? Os budistas vivem muito isso, esse desapego para chegar ao equilíbrio, né? Ao nirvana que eles tanto almejam chegar no futuro. Agora, há um título no budismo que é dado a grandes sábios, né? A grandes mestres, que é o título de Lama. Né? Nós temos o Dalai Lama. Os lamas no budismo são os grandes gurus, os grandes mestres, os grandes professores. São pessoas mais entendidas dos assuntos, por assim dizer. Né? Pessoas que são versadas, pessoas que têm entendimento das coisas que vivem e das coisas que também que praticam, né? Vamos colocar assim. Pessoas que têm um entendimento muito grande das coisas. Ok? Então isso é no budismo. Agora, no islamismo, mudando o foco, nós temos assim vários líderes, vários nomes, e esses nomes vão variando de acordo com a função que aquele líder exerce e de acordo com o período histórico do seu país. De acordo com o período histórico do país que passava na época, de acordo com o momento que ele vivia, também essa, por assim dizer, característica de liderança vai mudando com o passar do tempo, vai se transformando. Então, nós temos, por exemplo, nós temos o líder chamado de califa. Né? Daí vem a origem do califado. O califa é um termo que significa sucessor. Esse termo surgiu quando morreu, se não me engano, o profeta Muhammad, e veio o seu sucessor. E aí a palavra califa, em árabe, que significa sucessor. Ele foi um termo utilizado até por volta do ano de 1258, quando aconteceu a invasão mongol. Né? Hoje, o título, o líder califa, ele é um título simbólico. Ele existe, mas ele é simbólico. Um outro líder religioso do islamismo é o sheikh, não sheikh, o sheikh, tá? Que vem de shaikh, que significa ancião. É o equivalente no cristianismo aos chamados presbíteros. Né? Tem presbíteros católicos, presbíteros evangélicos, que são os anciãos. Tá?
Os anciãos, no caso dos cheques, dos muçulmanos, ele pode ser usado por qualquer pessoa com autoridade religiosa. Então, às vezes, mesmo um reitor de universidade, um professor, um mestre, pode ser um cheque muçulmano, tá? Pela sua autoridade própria do seu trabalho, da sua missão, daquilo que desenvolve em sua vida. Porque, assim, na questão do islamismo, a professora Rafaela pode, melhor do que eu explicar isso também, a questão do islamismo é uma religião que sempre se misturou, teve uma imiscuidade muito grande com a política. Então existiam as chamadas teocracias, que o líder supremo político também era o líder supremo religioso. E as coisas se confundiam muito nesse caso, nesse ponto de vista do islamismo. Aí nós temos talvez o mais conhecido, famoso, né, líder religioso do islamismo, é o chamado Ayatollah. O Ayatollah ficou em muita evidência no mês de janeiro, quando vocês devem lembrar, que houve aquela explosão, né, que os Estados Unidos evidenciou, proporcionou lá, né, no Oriente Médio, que matou um dos generais lá, né, da região, e o Ayatollah, Ali Khamenei, se não me engano, se pronunciou várias vezes sobre isso, né? Por quê? Porque o Ayatollah é uma grande referência de vivência, de vida, de poder dos muçulmanos. Esse é um termo que ele surge no século XIX, ou melhor, é uma liderança que surge no século XIX no Irã. A palavra Ayatollah, Ayat Allah, significa manifestação de Deus. Ayat Allah é a manifestação de Deus. E ele deve agir como fonte de referência para todos os fiéis. Então, os fiéis muçulmanos olham para o Ayatollah e sempre veem nele uma pessoa de referência, uma pessoa que dá um exemplo, né? Assim como os cristãos olham, né, os católicos para o Papa, os evangélicos para os pastores, e assim vai, né? Então, os muçulmanos têm essa visão com o Ayatollah. O Ayatollah é essa liderança religiosa que exerce um papel tão importante, tão fundamental na vida das pessoas. E aí nós temos também os chamados imã. O imã, para muitos, né, o imã é uma liderança religiosa do islamismo que ela é um pouco polêmica, porque não se sabe, né, as pessoas não têm ao certo uma espécie de, como é que eu posso dizer para vocês assim, de definição para esse título religioso, né? Porque basicamente o imã é aquele que coordena o momento da oração. Então pode ser que você seja o imã hoje, mas amanhã você não seja, porque talvez amanhã você não estará conduzindo a oração. Então ele é um título um pouco controverso e muito polêmico no meio islâmico. E por fim nós temos os mulá ou ulemulá. Ou melhor, mulá ou ulemá, perdão, essa palavrinha errei. Mulá ou ulemá, que são autoridades versadas, são as pessoas inteligentes, né, do islamismo. Então, basicamente, nós temos 5 líderes religiosos no islamismo. 5. O califa, o cheque, o ayatollah, o imã e o mulá ou ulemá. E cada um deles, vocês veem que é um pouco mais complexo de entender a liderança religiosa no islamismo do que em outras religiões, como no cristianismo, como no próprio judaísmo, né? Nós temos o rabino, temos os padres, os pastores, os bispos, né? E a gente vê como no islamismo está muito ligada à questão política também que o país islâmico atravessa, ok? Galerinha, do 7º ano, para hoje era isso então, né? Terminar de ver um pouquinho das lideranças religiosas. Concluímos aqui este assunto, terminamos aqui o assunto sobre liderança religiosa e com certeza na próxima semana nós vamos retomar, ou melhor, vamos iniciar um novo assunto na nossa disciplina de ensino religioso, ok? Se tiverem dúvidas sobre o trabalho, sobre os exercícios, sobre a prova, que será daqui a um mês ainda praticamente, me procurem lá Podem mandar uma mensagem no mural no Classroom que eu respondo para vocês. Qualquer coisa estamos aí, podem procurar que estamos sempre disponíveis para respondê-los e respondê-las nas questões que tiverem. Agradeço a todos pela oportunidade, por mais uma aula que estivemos juntos. Um grande abraço, até semana que vem. Valeu,
Até mais!